Botafogo perguntou sobre o Arboleda, tá? E quando eu falo perguntou, é apenas perguntou. Viu como é que tá o cenário do Arboleda, o que pode ser feito, que o São Paulo quer uma compensação financeira para a liberação e tudo. Então o Botafogo pode ser mais uma equipe a, quem sabe, buscar alternativa para a contratação do Arboleda. Eles perderam o Barbosa agora, então eles estão praticamente sem zagueiros. Eles jogam numa linha com 3 zagueiros, por isso que eles estão também buscando zagueiros no mercado. E a ideia foi entender as condições do Arboleda, as condições que o São Paulo quer por Arboleda, para entender se de fato pode rolar alguma coisa, algum negócio nesse sentido. Tá? O Botafogo foi uma das equipes que procuraram Arboleda, repito, foram mais, eu falei, acho, eu não sei se eu fui o primeiro a falar, tá? Mas eu, desde lá, quando o Arboleda ainda, no dia seguinte que o Arboleda teve a reunião com o São Paulo, eu falei, ó, o Arboleda, o Pepe Chamorro mostrou print, mostrou e-mail, mostrou tudo, ó, 10 clubes do futebol brasileiro querem a contratação do Arboleda. Então aí o São Paulo recuou e falou, pera, não vou fazer uma rescisão de contrato, vou tentar algum negócio benéfico para mim. Então, o Botafogo é uma dessas equipes que ainda está sondando, monitorando e analisando. E aí, para a gente entender, vamos falar sobre o Newton, pegando esse gancho que o Botafogo perguntou sobre o Arboleda. Pelo que eu entendi, tá? E aí é uma análise que eu faço mediante as conversas que eu tive. Como porque na minha cabeça não fez sentido quando o São Paulo foi atrás do Newton, e eu falei aqui para vocês em primeira mão sobre os detalhes do negócio, antes ali quando teve ali a capa do Fala Fonte, o programa acho que começou 11h30, o programa lá do Fala Fonte, vocês me trouxeram a capa falando que era o Newton, eu fui apurar e eu trouxe os detalhes, aí terminou a live e começou a live deles lá. Então, a notícia é deles, mas a gente trouxe aqui todos os detalhes que a gente trouxe até ao vivo, a conversa que a gente teve com a fonte. Porque o Newton, o Botafogo tinha praticamente fechado o Newton com o Santos por 4 milhões de euros. E aí eu fiquei, pô, não é possível que 2, 3 meses depois o Botafogo vai aceitar um empréstimo do Newton. E aí, pelo que eu sou e pelo que eu entendi, tá? Não é que vai acontecer negócio nesse sentido. Mas o Botafogo perguntou sobre o Arboleda, aí o São Paulo falou, pera, deixa eu ver aqui o que tem no Botafogo. E aí viu o Newton. E aí ficou tipo, olha, será que dá para negociar Newton por Arboleda? Uma troca? Sabe, eu tomo uma Arboleda e vocês me dão o Newton, já que vocês querem compensação e eu também quero, ninguém tem compensação, os dois times estão bem ruins financeiramente, a gente faz essa troca simples. Mas nisso não deve avançar, tá? Foi só no ramo de consultas. Já que você consultou a Arboleda, deixa eu consultar ali. E o Newton, ele é agenciado pelo mesmo empresário, que é o Paulo Pitombeira, do Arthur. Então, vocês entendem como as coisas, como o relacionamento entre as partes vai abrindo portas e margens para outras negociações? O Botafogo e o São Paulo têm uma boa relação, então sempre que possível eles vão perguntar sobre um jogador e outro para poder fazer negócio. O Paulo Pitombeira colocou o Arthur dentro do São Paulo, o Arthur está valorizado, se valorizando e jogando, então ele pensa, poxa, eu tenho outros jogadores encostados, deixa eu ver se para o São Paulo pode ser benéfico. E aí as coisas acontecem, e aí o mundo gira, entendeu? Mas que essa troca pura e simples não deve acontecer, pelo que eu entendi, tá? Eles vão entender contextos, cenários. É possível que o São Paulo e o Botafogo conversem também sobre outras possibilidades, mas a relação das duas partes, do Rui Costa e do Alessandro Brito, é tão boa que eu não descarto novamente eles fazerem algum modelo de negócio, alguma questão contábil nesse sentido. Talvez, por exemplo, o que poderia acontecer, eu só estou colocando uma hipótese dentro dessa boa relação e conversa que eles têm, é o São Paulo, ó, não chegou nada vantajoso para mim do Arboleda. Vamos fazer o seguinte, Botafogo, você quer o Arboleda? Eu te empresto até o final do ano, a gente põe uma meta de jogos, se ele bater essa meta, você me paga. E você faz a mesma coisa com o Newton. E aí você me empresta o Newton, se não chegar nada aí, eu coloco a meta, e aí no fim das contas, se os dois baterem na meta, fica elas por elas. Eu não pago você e nem você me paga. Algo que deve acontecer com Ferrarese e Arboleda também. Eles deixaram essa margem aberta durante essas conversas para a liberação de Arthur e Ferrarese para o jogo entre São Paulo e Botafogo, que o São Paulo acabou deixando o Botafogo empatar. Então, só para vocês entenderem um pouco como algumas coisas se encaixam e como algumas situações têm sido faladas. E aí, eu vou aproveitar sobre isso e aí eu vou trazer uma informação exclusiva. Durante essas conversas,
para vocês entenderem um pouco como boa relação e tudo acaba culminando nisso. E aí o São Paulo perguntou sobre o Matheus Martins, atacante, ponta, né, que foi revelado pelo Fluminense. Ele também não está jogando lá no Botafogo. E aí o São Paulo perguntou também sobre o Matheus Martins se pode rolar alguma coisa, do que pode acontecer, se tem viabilidade. O Matheus Martins, ele tem 22 anos, ele é atacante de beirada, né? Ele passou, do Fluminense ele foi para a Europa, acabou não tendo lá muito sucesso na Europa, acabou sendo comprado pelo Botafogo, só que o Botafogo pagou caro pelo Matheus Martins. Então, o Botafogo tem uma preferência de vender o Matheus Martins e impôs um preço de 10 milhões de euros para a negociação do Matheus Martins. E que também acaba inviabilizando também qualquer possibilidade nesse momento. E aí o São Paulo perguntou sobre esse jogador, porque o São Paulo também está buscando pontas no mercado, e o Matheus Martins ele joga ali meio que na mesma posição do Ferreirinha, né, que é o que o São Paulo está buscando no mercado, que é o que o São Paulo tá buscando um ponta com as características ali para jogar do lado do Ferreirinha. Então aí o São Paulo fez mais ou menos esse modelo, fez toda essa negociação, fez essas perguntas sobre o Matheus Martins. Só que recebeu a mesma situação. O Newton, do que a gente apurou, o Botafogo quer 5 milhões de euros. E no Matheus Martins, o Botafogo quer 10 milhões de euros. Então, assim, neste momento, pelo que eu entendi de feeling, os dois não seriam viáveis nesse momento, porque o Botafogo, primeiro, o Botafogo tá igual ao São Paulo, tá desesperado por grana. Então o São Paulo quer, o Botafogo quer, primeiro entender se esses jogadores podem ser vendidos e avisaram os seus agentes para buscarem ofertas de venda, para ir depois, quem sabe, se não conseguiu, aí pode ser que abra uma porta para o São Paulo, só que aí o São Paulo também não vai ficar esperando, o São Paulo vai buscar outras opções no mercado, entendeu? Então, para vocês entenderem um pouco dessa situação de Botafogo e São Paulo, como bom relacionamento entre as partes, podem acabar acontecendo alguns negócios daqui para frente. Beleza? Vou passar nos comentários agora para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses detalhes, tá? O Wendel não será negociado, tá? Eu falei com algumas pessoas que trabalham com o Wendel e o que aconteceu? O que foi me dito nesse momento? Que o Wendel, ele não iria forçar uma saída do São Paulo, mas quando o Cruzeiro sonda a situação e as pessoas que trabalham com o Wendel sabem que a sondagem veio porque o Arthur Jorge, o técnico, pediu diretamente, o cara fica, poxa, o técnico tá me querendo lá. Tipo, acho que lá, sei lá, um ambiente diferente, um clube que tá na Libertadores. Poxa, eu acho que eu fiquei interessado nisso aí. Vamos ver, vamos ver. Só que, com essa troca no comando e a chegada do Dorival, acabou, porque o Dorival adora o Wendel, o Dorival já externou ao Wendel que quer que ele permaneça, que quer fazer um trabalho com ele parecido com o Caio Paulista fez quando ele comandou o São Paulo em 2023. Então, que o Wendel, ele meio que sentiu, cara, eu acho que eu ainda não consegui desempenhar o meu papel no São Paulo, vou ficar com um sentimento de dívida com o São Paulo, esse cara chegou, esse cara confia em mim, então eu vou ficar. O Wendel não vai bater os 13 jogos, né, porque ele está suspenso contra o Remo. Então, entre aspas, o Wendel vai treinar até o sábado e depois férias para o Wendel. Mas do que a gente tem de apuração com as pessoas que trabalham com o Wendel, a chegada do Dorival foi determinante para essa permanência dele no São Paulo. Aí, né, eu levei essa situação para a alta cúpula do São Paulo e eles me falaram a mesma coisa, segue aquilo que eu te falei, não chegou proposta, eles tinham que ser rápidos, agora tem a pausa. Você sabe que a gente não dá para descartar nenhum negócio, mas realmente o Dorival quer contar com ele, então ele só sairá realmente se for uma proposta bem vantajosa para a gente. Então, só para vocês entenderem também um pouquinho dessa situação do Wendel, a tendência do Wendel ficar, o Dorival quer maturá-lo, quer dar experiência de jogo para ele, né? A experiência ele já tem de sobra, mas ele confia que o Wendel pode realmente jogar. E eu acredito, tá, que nos 3 jogos, né, nessa chegada do Dorival, o Wendel já deu uma melhorada.
né? Cai bastante no segundo tempo, assim como todo time, mas já dá para ver que aos poucos ele vai ganhando confiança e acho que é um jogador que precisa disso para desempenhar o seu papel. Então, só para vocês entenderem, é mais ou menos. Sinceramente, não vejo toda esta necessidade em mais um volante, né? Se a gente tem aí Marcos Antônio, que vai voltar depois da Copa do Mundo de lesão, Danielzinho, Bobadilla, né? Que são os três ali que mais jogam. Aí tem Luan, tem Negruti, tem agora o Jorge, né? Que tá surgindo muito bem. O próprio Pablo Maia, que vem ganhando espaço com o Dorival Júnior, que é um jogador que o Dorival gosta demais. Eu acho que tem muitos jogadores para essa posição. Se fosse assim, vamos contratar o Casemiro, que vai chegar e vai ser titular absoluto, capitão, líder do elenco, muda o patamar do time, aí eu ficaria quieto. Mas você, com todo respeito aí ao Newton, contratar um jogador que não será titular, que não vai mudar o patamar da equipe, só para ficar no banco ou para compor elenco, eu acho que a gente deveria dar mais minutos aí para a garotada da base. E ainda tem o Hugo, né, que tá voltando de lesão. O Hugo foi um garoto que era titular da Copinha ano passado, campeão, se machucou justamente na final, passou a temporada inteira basicamente aí tentando se recuperar, esse ano de 2026 ainda tentando adquirir o seu melhor ritmo, né? Então, eu sinceramente, se for para contratar mais um volante, eu dou mais minutos pro Jorge, né? Mais minutos aí pro próprio Hugo, pro Negruti, né, rapaziada? Dou mais confiança pro Pablo Maia, que é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira justamente com o Dorival Júnior, né? Então, são jogadores que podem adquirir mais minutos e mais confiança com o técnico Dorival, né? O Dorival gosta muito do Pablo Maia, não à toa ele foi titular, beleza que o Bobadilla não estava à disposição, o próprio Marcos Antônio, que são jogadores titulares, mas o Pablo Maia vem adquirindo novamente o prestígio e a gente precisa recuperar esse jogador, né? Porque o Pablo Maia já chegou a ser cotado, inclusive, como grande venda para a Premier League, já foi convocado para a seleção brasileira com o próprio Dorival, então é um jogador que pode voltar a ser aquele Pablo Maia que a gente conhece. Então, eu sinceramente não faria esse investimento. Acho que o São Paulo pode aproveitar melhor as peças que tem no elenco e se for para contratar, contrata um zagueiro, contrata ali lateral, que eu acho que a gente pode dar um pouquinho de moral ali também. Eu acho que a gente poderia começar a olhar para goleiro no mercado, né? O Rafael já não tá com mais toda aquela confiança e um atacante de beirada para elenco, né? Porque se a gente for citar o Arthur, eu acho que ele hoje é um jogador titular. Mas o Ferreira, eu não coloco toda essa confiança nele, né? O Luca ainda tá tentando surgir no profissional como ele jogava nas categorias de base. Então, sinceramente, não acho que seja uma necessidade você contratar um volante para ser reserva, porque o Newton hoje não chega para ser titular do São Paulo. Pode ser que chegue e jogue demais, né? Recentemente tivemos a negociação aí com o próprio Arthur, e isso pode ser também, inclusive, uma jogada do Botafogo. Vale destacar que o Ferrarese está emprestado ao clube e está jogando demais. A torcida já está pedindo a contratação de maneira definitiva. Então, se o Newton chegar e aí, quem sabe, no final do ano falar, olha, a gente deixa aí o Newton de maneira definitiva, deixa o Arthur também de maneira definitiva e o Ferrarese fica, né? Basicamente como uma negociação ali, como uma troca envolvendo alguns jogadores. O que você acha? Eu já traria o Ferrarese de volta, joga demais, ainda mais neste momento que a gente está sofrendo com os zagueiros. Não vejo o Newton, assim como eu falei, como essa grande contratação. O Arthur tá jogando bem, mas eu traria o Ferrarese de volta. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Fechado? Mínimo. E Marcos Antônio talvez é o jogador mais valioso do elenco do São Paulo hoje, né? Talvez não, acho que até que é. Ele ainda não bateu a meta de 13 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Então pode ser negociado com qualquer clube do futebol nacional e jogar a competição normalmente. Apesar disso, o São Paulo trata o jogador como um jogador inegociável nessa janela de transferências que virá. Segundo várias fontes aí, o São Paulo não pretende negociar o Marcos Antônio nessa janela de transferências. Uma pessoa da alta cúpula são paulina disse o seguinte ao All Sport, abre aspas, não vai sair o Marcos Antônio, só se for pela multa, fecha aspas. Comprado pelo São Paulo em fevereiro deste ano, Marcos Antônio tem multa rescisória na casa dos 900 milhões de reais para clubes nacionais. Já a multa para clubes do exterior gira na casa dos 600 milhões de reais. A multa alta é por conta do interesse de alguns clubes no jogador, né? E pela valorização que o mesmo teve com uma excelente fase com o técnico Hernan Crespo. Bom,
O principal interessado no atleta, como todos sabem, é o Flamengo, que prepara ali, vai abrir os cofres para fechar ali a contratação de Marcos Antônio. O São Paulo entende que blindou Marcos Antônio no mercado ao renovar o seu contrato até 2030. Mesmo não tendo atingido o limite de jogos no Brasileirão, o São Paulo descarta completamente a venda de Marcos Antônio. O camisa 8 só sairá do clube se pagarem a multa rescisória, ao menos é o que o clube diz, né, rapaziada? Mas vale lembrar que o mesmo clube disse que não demitiria o Crespo, que não demitiria o Roger Machado, que não tinha dinheiro para trazer o Dorival Júnior, que não tinha dinheiro para rescindir o contrato do Roger. Mesmo assim, fez tudo isso mesmo dando a sua palavra. Então, eu não sei se dá para acreditar na palavra de qualquer que seja o dirigente ou quem comanda o clube neste momento. São palavras vazias, são palavras que são jogadas ao vento ali só para inglês ver. Se chegar uma proposta minimamente considerada boa, o São Paulo vai vender o Marcos Antônio. A multa de Marcos Antônio para clubes nacionais é de 900 milhões de reais. Você acha que se o Flamengo oferecer 100 milhões de reais, o São Paulo não vai vender o Marcos Antônio? Você acredita mesmo nisso? Tem que ser muito otário para acreditar, né? Como é que vai ser o próximo passo? O Diego Fernandes, ele tem a ideia de não comprar o São Paulo, nem trazer um cara que vai comprar o São Paulo. Tô apresentando aqui, esse aqui vai comprar. Não é o caso. O caso seria assim, ó. O Diego Fernandes, ele traz uns investidores que vão modernizar o São Paulo, vão modernizar o modo do São Paulo de fazer futebol. Então teria uma galera cheia da grana, mas cheia mesmo, que seria quase que um fundo de investimento. Eles vão pegar, por exemplo, aqui, vou ilustrar, eles pegam R$1 bilhão, compram as dívidas do São Paulo e colocam dinheiro para montar o time. 1,5 bilhão, por exemplo. Aí o São Paulo, ele deve 1,5 bilhão para esses caras. Só que para o São Paulo pagar esse dinheiro, eles investiram. Então eles podem ter prejuízo. Agora, eles colocam também um jeito de gerir, uma forma de administrar o São Paulo. Fala, ó, beleza, eu vou colocar o dinheiro, mas eu quero que você faça assim. E eu tô fiscalizando. O São Paulo fazendo daquele jeito que esses caras que são do mercado, que tiveram sucesso nas suas vidas financeiras, com suas empresas, eles mostram pro São Paulo como ganhar dinheiro. Aí o São Paulo ganha lá 100 milhões. Desses 100 milhões, tipo assim, vamos colocar aqui, 50% é do fundo que investiu e 50% é do São Paulo. Mais ou menos isso. 80% é do fundo que investiu e 20% é do São Paulo. Mas eles têm que continuar investindo e coisa e tal. Percebe que existe aqui uma conversa que não é dono, mas é um cara que investiu e por investir ele vai querer que o seu dinheiro apareça de maneira muito clara. Então a reunião rolou. Tá rolando nesse momento e Real Macis pelo menos dá um passo a mais, um passo um pouquinho até largo, grande, para o São Paulo agora de conseguir tentar se modernizar, tentar sair daquele museu, aquela coisa tão dinossauro, tão múmia, e entrar agora num jeito novo de fazer futebol, um jeito mais moderno de fazer futebol, um jeito que pode sim colocar o São Paulo na mira de investidores que vão investir, tentando lucro, é óbvio, mas principalmente que o São Paulo se recupere. Acho a ideia maravilhosa, tô muito empolgado e quero ver como é que vai ficar e eu trago notícias atuais. Primeiro falar do Rui Costa, que se não é aquela bobagem que eles fizeram em relação ao treinador, o ano do Rui Costa, com todos os problemas que o clube tem fora de campo, aquela loucura da política, tal, acusações, polícia, Ministério Público, o cara segurou o CT na unha e fazendo bem o papel dele de contratação. O coelho que ele tira da cartola, faltando 6 horas para fechar a janela, que é o Arthur, convenhamos que é um baita de um coelho que ele sacou ali no último dia da janela, faltando pouco tempo para acabar, e ele contrata um cara que está sendo importante e que ninguém lembrava dele ali, o Botafogo tá no cantinho e tal, trouxe, tá apresentado. É que, infelizmente, a tomada de decisão mais importante que ele teve acabou sendo fundamental para toda essa confusão que ele trouxe. Ele pôs o alvo no peito dele. Mas ele faz um bom trabalho como gestor, ou do CT, ou de contratação, o cara faz um bom trabalho. Você queira ou não, São Paulino. Se você conseguir excluir, é difícil de excluir, mas se você conseguir excluir da sua cabeça o lance do treinador, você vai ver que ele está sendo um bom gestor. Eu queria falar o daqui para frente, sobretudo até o mais próximo, que agora é o jogo do Remo. O Dorival, ele cita o jogo do Remo, e ele, com a experiência que ele tem, ele não é burro. O São Paulo está em 7º lugar já. E ele pode ser ultrapassado por Bahia ou Botafogo, por Cruzeiro,
por vitória e ele pode cair para a segunda parte da tabela. Yeah. É difícil ter que acontecer mais 2 ou 3 resultados, além do revés lá em Belém. Mas imagina a imagem que você, que chegou a ser líder, com aquela insanidade de quase 90% de aproveitamento, que a gente sabia que não era aquilo mesmo, tá tudo bem. Mas você ficar 2 meses, 11º, 10º, praticamente na segunda parte da tabela, é ruim. Queira ou não, é ruim. Por isso que eu acho que ele já cita Belém, ele cita a importância de talvez ter jogadores ali voltando do DM para tentar de alguma maneira ajudar. Eu sei que os caras já estão com a cabeça... É assim, viu, gente? O jogador já comprou passagem, já vai viajar no domingo, outros já viajam segunda-feira, todo mundo com as passagens prontas, uns vai pra Disney, outro vai... São Paulo ia jogar sábado, foi pra domingo à noite, deve ter muito boleiro. Nossa! Pé da vida, não? Pé da vida, teve que trocar passagem, perdeu o dinheiro pra pagar a multa da troca. Pode esperar que isso teve. Então, assim, mas tem um jogo. E é aquela coisa, se você ganha, você termina claramente na primeira parte da tabela e mais do que, você pode ir a 28 e terminar talvez, dependendo em 4º lugar. Só que você pode cair para 10º, 11º. Então é uma rodada sim importante, até pela imagem do time, dos jogadores, do Dorival, da diretoria, para ter um pouquinho mais de paz até na virada. Você vai falar, gente, deu aquilo lá na Copa do Brasil, mas eu tô no Brasileiro em 4º, 5º lugar, sigo bem, fazendo um bom campeonato e fui o único brasileiro até agora, hein? O único que não vai se lascar na volta com 2 jogos de playoff. O restante tá tudo passando, mas tudo passando daquele jeito em 2º lugar. Parece que é uma coisa só óbvia, e o Arnaldo tem razão, classificamos em primeiro aqui, tá tudo certo. É sim, mas nem todos estão fazendo. Então, se nem todo mundo está fazendo, acho que o São Paulo merece um elogio nessa parte. Mas o jogo do final de semana... Eu sei que a cabeça não é... Muita gente está pensando em Copa, mas ele é importante. Se você olhar a tabela, você pode brincar de 4º, mas pode brincar de 10º, 11º também. O Dorival parece estar orando para que se leve esse jogo a sério no fim de semana. Massa. Mas assim, passou, não vai ter repescagem. Fez, né? A nota negativa do semestre é a eliminação da Copa do Brasil, né? A principal. Mas na Sul-Americana tá lá. Era um jogo pra reabilitar o Caleri, mas que fase tá o Caleri, né, meu irmão? Nossa Senhora, que fase. Que fase, cara. Ele não fez um mau jogo, né? Mas, sei lá, não é o gol, né? Já foi. Ele ia fazer o gol, o cara fez primeiro. Depois teve um pênalti, foi marcado. Uma cabeçada sozinha. Na área sozinha. Eu ia chegar lá. Aí teve o pênalti, foi anulado o pênalti. Então, cara, era um jogo para ele se reabilitar, né? Mas tem mais um ainda contra o Remo. Não tenho a menor dúvida que esse jogo de domingo é mais importante que esse. Mas a classificação dá um alento para um começo de trabalho, né? O Dorival pode chegar lá no meio do ano e falar, olha, o time está classificado e pode se manter aí, se conseguir um bom resultado lá em Belém, próximo do G4 ou já dentro dele, enfim, precisa dar uma olhada na tabela aí para ver como é que tá. Enfim, cara, se tem uma coisa que o Rui Costa faz bem, já projetando, é contratar esses jogadores, cara. O Arthur tem sido decisivo no São Paulo, ele é um jogador muito bom. Se tivesse outro Arthur do lado esquerdo, ou um outro meia, ou, sabe, é esse tipo de jogador que o São Paulo precisa procurar, cara. O Arthur não vai resolver muitos jogos grandes, assim, mas ele é um jogador muito importante. Ele é muito útil, ele sabe jogar futebol, a gente está vendo aí, né? Esse é o gol que o Caleri faria. Então, se o São Paulo for à janela e contratar os reforços estilo Vessa, 26, 27, 28 anos, até 29, tudo com fome, dá pra fazer um segundo semestre bem melhor do que foi o primeiro. Agora, se vier com história de ganso, cara, aí eu desisto. Aí eu rasgo aqui, eu jogo meu celular pra cima. Pelo amor. Mas tá no ar aí pra São Paulo e Santos, tá no ar, viu? O Ganso pediu pra não jogar mais o Fluminense, que ele quer ser negociado. Ele é reserva lá com o Zubeldia, ele tem 36 anos. E diz ter propostas, né? O Fluminense diz que ele tem proposta. Exato. E pediu pra não jogar. E por isso pediu pra não jogar. Agora, se contratar o Ganso, cara, aí... Eu acho muito difícil. Eu desisto... Fugir de Santos e São Paulo. Aí, porque me parece que é um dos dois, porque... Não tem mais cabimento.
Tem menor cabimento em vários aspectos, né? Da idade, do rendimento, da função. Financeiro, não tem nenhum cabimento. Se isso acontecer, e vamos só colocar, né? Não tem nada concreto na mesa. Não tem informação. É só uma especulação de que pode ser, juntando peças. O Dorival gosta do Ganso, quer um meia, São Paulo precisa de meia, não sei o quê, tá dando sopa, tem o Arboleda aí que pode ser. E no Santos é a mesma coisa, o Ganso gosta do São Paulo. Gosta do São Paulo, então tem todo esse quebra-cabeça. Mas se o São Paulo entrar nesse negócio, primeiro assim, parte da torcida é a favor, né? Sério? A torcida gosta. Porque assim, porque gosta, porque tem aquele... Você sabe, o Arnaldo fala, reforço... o torcedor quer gosta mais de reforço que ele ganha jogo. O cara chegar melhor o Ganso ou... O André Silva. O André Silva. Ganso ou o Cauli? Ganso ou Pedro Ferreira? Ganso ou Bobadilha? Esse já vai ser xingado aqui, porque vai falar que é absurdo que você falar uma coisa dessa. O Ganso é terceiro reserva do... É verdade. O dia que ele entrou no lugar do Lúcio Acosta... e se machucou no primeiro tempo, o Zubeldia quase foi, ele perdeu o jogo por conta daquilo. Ele não consegue jogar uma partida inteira mais, não dá, já foi. Agora, assim, não é... Aí que tá. Tem isso, né? Na gestão, o Rui Costa também. Tem várias boas sacadas e várias recaídas para antigos eu ia chegar nesse ponto. Certo? Então é o Oscar... É o Rames. Mas o Ganso tinha que jogar na MLS, cara, onde a coisa é mais tranquila, onde ele põe a bola onde quer, cara. Não tem condição para o São Paulo ter um jogador desse. Não serve o Tolói, não serve o Dória. O São Paulo precisa aprender isso, né? É algo que está todo mundo vendo. O jogador é veterano, uma hora, com esse calendário maluco, não vai abrir a boca. E outras, que nem é tão velho assim. E outra, qual é a motivação aos 36 anos do Ganso para voltar num clube que ele já jogou? O Danielzinho e o Lucas Ramon, se precisar comer a grama, eles vão comer. Sim. Os caras ainda têm que sustentar a família, fazer uma partezinha financeira. Mas o Ganso, o que ele quer hoje aos 36 anos? Vai deixar a vida no jogo de São Paulo? Não vai deixar. Então, assim... Ele quer continuar no clube grande no Brasil. Mesmo que ele deixe a vida. Não vai conseguir, né? Como? Entendeu? E fora salário. Você põe o Ranieri, vou citar o Ranieri. Você põe o Ranieri em cima do Ganso, o Ganso não vai ver a bola. É isso. Entendeu? Mas esse negócio que, de novo, né, não há informação, mas esse negócio tá no... Se tá no ar é melhor já cortar pela raiz, né? Não, porque junta todas as questões. Mas me custa acreditar que o São Paulo vai incutir no mesmíssimo erro que deu errado. Que deu errado, entendeu? Você lembrou dos dois jogadores famosos que vieram com essa ilusão de um jogador que não existe mais no Brasil. Tanto que na Copa do Mundo não tem nenhum desses jogadores, né, na convocação, que é o tal do camisa 10. Né? O São Paulo caiu no conto do Rames, caiu no conto do Oscar, por isso você compara com propriedade. E não pode cair no terceiro conto. Né? Não existe mais. E uma última informação antes de encerrar esse vídeo. O jornalista Gabriel Sá, setorista do São Paulo, publicou em seu perfil no Instagram que a reunião de grupo de Diego Fernandes com Harry Macias durou cerca de 3 horas e foi considerada positiva. O empresário queria uma procuração assinada pelo clube para negociar buscando investidores, mas por enquanto não foi cedida. Diego se comprometeu a pagar um estudo de formatação do clube para que seja transformado em SAF, que deve ser apresentado em meados de setembro. O estudo será avaliado por Harry Macias, que posteriormente pode conceder a procuração. A leitura entre as partes é que o momento político atrapalha um avanço imediato. E aí, torcedor, você acredita que o São Paulo agora poderá se tornar SAF? Deixe sua opinião nos comentários.